Boa noite. Já recebi. Boa noite. Estamos iniciando a aula de Fundamento Empreendedorismo, Gestão Empreendedora 1, e que hoje nosso objetivo é tratar com os alunos de, inicialmente, apresentar a ementa nossa e mostrar o que nós já trabalhamos, em seguida, dar continuidade ao que será para a segunda avaliação, em conformidade às normas preconceituadas pela coordenação de administração da instituição. Tauan, boa noite, Tauan, tudo bem? Boa noite, meu amigo, meu professor, como é que você está? Estou bem agora, graças a Deus estou muito bem, tive um período de um bom descanso, fiz uma viagem muito boa com a família, eu e minha esposa, minha irmã minha. Coisa boa. Bom, muito bom. Tauan, eu estou precisando ver como é que nós podemos fazer, Tauan, porque é o seguinte, a coordenação da faculdade, ela, evidentemente que a norma já é isso, em que nós cumpramos o que consta na ementa da disciplina. E na ementa da disciplina não contempla o que eu gostaria de trabalhar com vocês, que foi o que eu lhe disse que era plano de negócio. Então, eu tenho comentado isso com você desde o começo, que quando fosse a segunda avaliação seria complicado, e que eu iria tentar trazer o conhecimento do plano de negócio para vocês. Vai depender muito, Tauan, do andamento dos colegas aí dessa turma. E se os colegas aí ajudarem, eu tenho como, pelo menos, dar a todos eles uma boa introdução no sentido do que é plano de negócio e qual a importância desse tópico. Então, eu estou dentro desses parâmetros novos aí da coordenação, que não são novos, são corretos, e que eu tenho que trabalhar dentro da ementa, para que eu não possa ser cobrado posteriormente por algum aluno, dizer, o professor não deu a ementa, e eu estou sujeito a punição, e com toda razão, da instituição, por não ter cumprido a ementa pré-estabelecida pela instituição. Então, Tauan, eu preciso ver com você como nós podemos trabalhar para lhe orientar no seu modelo de negócio que estamos trabalhando em engenharia. Engenharia, eu já estou bem adiantado com o modelo de negócio. Como nós estamos trabalhando de maneira remota, você conhece algum colega seu que esteja fazendo lá aula nas quintas-feiras? Você tem algum amigo lá? Professor, eu não comentei com ninguém, não, em relação a quem está pagando essa matéria com o senhor lá em engenharia. Veja se você consegue, porque eu vou fazer um sistema para você bem diferente, que não vai lhe prejudicar. Você conhece Tâmara? Conheço. Se dá bem com ela? Não, assim, conheço assim de oi, não tem intimidade com ela, não. Você não vai conhecer ela só do oi, não. Você vai dar um pouco dela, vai procurá-la, sim, vai dizer a ela que o professor Ornelo pediu-me para que falasse com você, para que ela lhe dê uma noção do que é o Canvas. Você vai assistir as minhas aulas do Canvas no YouTube, que eu já disponibilizei para a turma de engenharia. Eu vou dar o endereço do YouTube para que você vá lá no YouTube e pegue todo esse material que está nessa plataforma. Lá tem todas as aulas liberadas. Todas as aulas estão liberadas. Então, esse aqui é o endereço do que é do YouTube nosso. Estou entendendo. Professor, mas se eu quiser, eu posso continuar assistindo aula aqui com o pessoal daqui, já que eu comecei, e até o final, com o assunto que eles pegarem agora, para mim tá de boa. A minha preocupação é que você não saia com aprendizado, que é o aprendizado do modelo Canvas. Professor, nem se preocupe em relação a isso. Esse modelo Canvas, eu vou dar uma estudada nele e tudo, mas posso prosseguir aqui com as aulas com meus colegas aqui da administração. Viu? Tudo bem. Se eu pegar aqui...
pegar aqui o link, seu canal. Pronto, esse é meu canal. Só um instantinho, pessoal, por favor. Vamos ver aqui. Eu vou pegar e mandar para você aqui esse material aqui. E gostaria de ver você inscrito nessa plataforma, tá, Paula? Você se inscreva, pelo menos lá no YouTube, para poder ter seu registro lá. Porque lá tem todas as aulas de engenharia, ok? Pronto, tá certo. Vou entrar agora aqui nele. Anberg, boa noite. Boa noite, Isaac. Boa noite, Tiago. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Nós vamos, inicialmente, fazer uma revisão aqui de um assunto. Esta que eu estou apresentando aí a vocês, já estão vendo aí, por favor? Já estão vendo? Estão vendo a ementa? Já, professor, está vendo aqui. Essa é a ementa do curso. Anberg, eu disse a você desde o início a vocês que eu pretendia andar rápido com vocês em Fundamento do Empreendedorismo para dar a oportunidade a vocês conhecerem plano de negócio. Eu só posso andar rápido se vocês me ajudarem. Se vocês me ajudarem, garanto a vocês que vocês vão ter um bom conhecimento a respeito desse assunto, que eu acho que é de extrema importância para vocês. Então, o nosso objetivo, a minha ementa é essa aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês a ementa aqui, ó. Aí eu pergunto a você, Anberg, como representante de turma. Nós vimos os conceitos introdutórios de empreender, empreendedor e empreendedorismo? Sim, professor. Por favor, me responda, tá? Para poder estar sendo gravado isso aqui. Nós vimos sobre a validade dos conceitos e a propriedade dos conceitos ao conceito local. Nós vimos isso? Sim. Eu estou falando com a representante de turma do 6º período, a aluna Anberg. Estou com ela ratificando os assuntos ministrados no nosso trabalho, para que fique ciente a coordenação de que nós cumprimos rigorosamente a ementa. Nós vimos características do comportamento do empreendedor? Sim. Vimos que eles têm comprometimento, persistência, nós vimos tudo isso. Sim. Nós vimos agora, após ver tudo isso aqui, eu acrescentei aqui, diferenciando a ideia de oportunidade que não estava na ementa. Eu aumentei um pouco de conhecimento de vocês nesse assunto. O próximo assunto nosso é esse aqui na unidade 2, 3, que seria agora. Empreendedorismo, que será agora, empreendedorismo corporativo. Esse é o tópico que nós iremos trabalhar a partir de hoje. Nós vamos ver o papel do empreendedor corporativo, o perfil, os passos para adotar essa postura na organização, as barreiras para a implementação disso e as formas de se criar uma cultura empreendedora voltada para a inovação. Esses são os tópicos que competem a trabalharmos nessa unidade. Se, porventura, vocês ajudarem a um bom andamento desse assunto, nós estaremos tendo condições de trabalhar com os outros assuntos. Alguma dúvida com relação até então? Não. Ou seja, tudo que estamos mostrando aqui na ementa, nós estamos seguindo rigorosamente o que foi planejado. Sim ou não? Sim. Pronto, ok. Dito isso, para essa apresentação, e eu mandei para vocês. Puxa vida, acho que a turma já pegou o feriado e já viajou, porque ninguém está vindo nessa aula mais. Professor, o material que o senhor mandou, eu não olhei, porque ficou naquela questão lá, né? De aparecia as salas, sumia, aparecia, sumia. Pode olhar lá, tá? Pode ver ele lá, tá bom? Eu vou abrir aqui para vocês o que seja empreendedorismo. Deixa eu pegar aqui, cadê ele? Cadê ele? Porque ele fechou aqui agora, meu Deus. Deixa eu fechar. Eu vou abrir ele de novo, peraí.
Onde é que está isso aqui? Certo. Por favor, quando abrirem aí, me avisem, por gentileza. Professor, já estou conseguindo ver aqui. Ok. Iremos trabalhar hoje sobre um tópico chamado intraempreendedorismo. Esse tópico de intraempreendedorismo está muito ligado com recursos humanos. E é uma ligação muito profunda, porque ninguém nasceu para ser empreendedor, abrir um negócio. Nem todo mundo nasceu para isso. As pessoas têm o direito, evidentemente, de não quererem abrir um negócio, não ser dono de um negócio. Então, o empreendedorismo descobriu que dentro das organizações existem colaboradores extremamente dinâmicos, dedicados, pessoas esforçadas, que trazem, na realidade, para a empresa uma nova revigoração, revigora a empresa. São pessoas que levam ideias, são pessoas que levam sugestões. Então, essas pessoas passaram a ser vistas dentro do empreendedorismo como intraempreendedorismo, porque estaria dentro da própria organização. Vocês me desculpem, mas eu não posso fazer nada com esse barulheira da política que está aí. Eu não tenho nem como parar. Porque se eu botar, eu não sei se eu trabalhando com o microfone de ouvido, facilita para vocês. Não, pastor, não incomoda, não. Está incomodando, não? Tudo bem. Então, eu agradeço aí a vocês. Então, continuando. Então, o intraempreendedorismo tem esse foco. Ele vem com esse objetivo. Então, a história conta que vem crescendo a cada momento, né, o intraempreendedorismo das empresas. Por quê? Percebe-se que é uma necessidade das empresas de buscarem pessoas dentro dela para que façam com que elas sejam sempre revigoradas. Aí diz que aquelas empresas bem-sucedidas do passado, que não buscarem crescer ainda mais no presente, dificilmente vão existir no futuro. Vocês mesmos estão fazendo um trabalho agora aí no estágio supervisionado 2, que isso aí calha perfeitamente. Aquelas empresas que não se atualizarem, não passarem a valorizarem o principal capital dela, que é o ser humano, elas estarão fadadas a não existirem lá na frente. Então, o intraempreendedorismo, ou empreendedorismo corporativo, que também pode ser chamado, tem vários nomes dados, eu vou mostrar a vocês em instantes, é o que precisa ser hoje, está sendo levado hoje em muita consideração por muitas empresas. Muitas empresas. Quem não é dono de empresa, está dentro de uma empresa, tem que se... Vocês aí em sala de aula, vocês que estão em sala de aula, se vocês não evoluírem, não buscarem informações, crescerem em conhecimento e aprofundamento cada vez mais dos temas abordados, vocês não terão uma boa bagagem para um futuro próximo. Isso é líquido e certo. Se não evoluírem, não irão crescer, nem irão evoluírem dentro desse novo mercado. Diz aí o slide. O dilema que se apresenta a essas empresas resume-se na seguinte questão: como crescer, como inovar, como estar à frente dos competidores e, ao mesmo tempo, continuar competitivo e rentável com o negócio atual? É uma pergunta que todo mundo faz. O que é que eu devo fazer? Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso estar na frente dos outros? Quando a resposta, muitas vezes, está dentro da própria empresa. E as pessoas não notam, não veem isso.
É interessante, tem turma em que eu venho da aula, como a de vocês, venho vibrando para chegar sexta-feira, porque nós temos alunos que estão interessados e que me instigam a buscar conhecimento. Então, esse aluno que instiga o dono da empresa a crescer, que instiga o dono da empresa a estar buscando inovação, a dando sugestões, a trazendo questionamentos, com certeza a empresa irá ser outra realidade. E o que é ser intraempreendedor ou empreendedorismo corporativo? Está aí, ó. Alguém pode ler para mim? Por favor, podia ler para mim? Posso, professor. Empreendedorismo corporativo pode ser entendido como o processo pelo qual um indivíduo ou grupo de indivíduos associados a uma organização existente criam uma organização ou instigam a renovação ou a inovação dentro de uma organização existente. Isso é Dornelas que fala no seu livro sobre justamente isso aí. É um grupo de indivíduos. Quantas vezes tem células dentro de empresas? São células criativas, trabalham com brainstorming a todo instante. Eu mandei para o Iago, que o Iago pediu, eu acho que eu mandei para ele, da consultora Viana Moura, como eles trabalham, todo empreendedorismo corporativo ali, plenamente. Eles pegam desde o peão de obra até o engenheiro, estão todos trabalhando em prol da Viana Moura. O CEO deles é o quê? É um intraempreendedor. O cara é presidente da Como? Isso aí é bem benéfico, tanto para a pessoa que se presta a ser assim, dessa forma, tanto para a empresa, praticamente não, crescem junto, né? Crescem a pessoa no âmbito de conhecimento e a empresa no âmbito empresarial. Exatamente. Olha, Enberg, eu me impressiono e muitas vezes as pessoas trabalham nas empresas só única e exclusivamente pelo salário. São pessoas frustradas. E essas pessoas, elas, hoje em dia, elas não têm mais vez nas empresas. Porque hoje, na seleção, no recrutamento, já pego essa situação. É incrível. Hoje, com as técnicas que existem de psicologia, se pega imediatamente aquele novo colaborador que, na realidade, só está procurando um emprego. Um emprego. Pega. Pergunta dos caras serem chamado proativo, né? O cara é proativo, o cara é dinâmico, o cara está querendo investir. Antes de ir para a empresa, já sabe um bocado da história da empresa. É difícil encontrar alguma pessoa que vai participar de uma seleção e ele tem estudado a empresa antes. Ninguém faz isso. O pessoal nem se preocupa, não sabe nem o que a empresa trabalha. Não tem nem... Quantos tem que não sabe nem que a empresa trabalha? A empresa trabalha com isso? Trabalha com isso. Nem sabe nem o que a empresa trabalha. Então, o empreendedorismo corporativo, ele já é buscando essas pessoas que têm essa força de instigar a organização para que a organização se inove a cada instante. Vejam aí algumas terminologias utilizadas para o empreendedorismo corporativo. Empreendedorismo em si ainda não é uma coisa, não é ciência ainda, continua ainda sendo estudado. Aí tem vários autores aí, ó. Cooper, empreendedorismo intracorporativo, corporativo interno, orientação empreendedora, intraempreendedorismo, que é utilizado, que é o PICHO. Esse é o que é o mais utilizado hoje, é ele, de 1985. Recente, não é tão longe não, 1985, nós temos 25 anos, 35 anos, não é longe, o tempo não é longe. 97, agora recente, com 13 anos atrás, 23 anos atrás, surgem alianças corporativas. Então, tem vários nomes que gestão empreendedora, renovação organizacional, vários nomes. Cada um que vai estudando vai criando um nome. Então, quando vocês verem essas terminologias, passem já a ver que isso é a visão do empreendedorismo corporativo, como ele está sendo estudado.
Vem sendo estudado desde 81 aí, ó. Já vem, ainda está em plena evolução isso aí. Alguém mais pode ler para mim, por favor? Eu posso continuar, professor. Pode continuar, então. Terminologia. Empreendimento corporativo, corporate venture. Negócios criados pela empresa, isolados do restante da corporação, geralmente áreas ou produtos diferentes dos existentes. Pronto. É quando a empresa... Eu vou dar um exemplo prático. Vocês estiveram participando com o meu irmão. Ele hoje, a indústria dele, ele incorporou a indústria dele agora, outra área de produção. Empreendimento corporativo, corporate venture. Tá junto dele, criou outro exemplo, que agora é só trabalhar só com grãos. Só com grãos. Então, é isso aí, como ele diz, negócio criado pela empresa, isolado do restante da corporação. Geralmente áreas ou produtos diferentes dos existentes. Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Pode continuar. Corporate venture. Criação de novo negócio dentro da organização. Influência dos programas de competência, crescimento e baixa rotatividade, associado com indivíduos empreendedores dentro da organização. Exatamente. Você veja, hoje em dia as pessoas são contratadas por competência. A empresa trabalha por competência, ele é competente, ele tem essa competência, ele tem esse conhecimento, porque baixa... Ele cobra isso. Exatamente. E reduz a rotatividade de funcionários. Ou seja, associado com indivíduos empreendedores dentro da organização. Qual é a empresa que, tendo um colaborador empreendedor, ele não vai querer? Vai manter esse cara o máximo que possível. O cara vai crescendo dentro da empresa. A empresa faz um plano de cargos, o cara vai crescendo lá dentro. E o intraempreneurship, por favor, pode ler. É o empreendedorismo aplicado dentro das organizações. Criação de uma cultura e clima inovadores. Gerentes agindo como se fossem proprietários. Exatamente é o que nós vamos fazer. A pessoa que veste a camisa, que trabalha muito bem trabalhado, não pensa só no seu cargo, entre aspas. Trabalha pelo todo. E eu tenho um detalhe que nós que eu falo, ainda hoje perdura isso, que chamam do funcionário babão. Esse é um babão, um linguajar bem chulo, né? Esse é um babão, funcionário babão, que não está... Eu não sei se eu comecei a gravar a aula, estou gravando a aula. Está gravando sim, professor. Eu estava sem saber se estava gravando a aula. Aí, ou seja, o funcionário aqui é o funcionário babão. Esse é que cresce dentro da empresa, aquele que se dedica à empresa. Está aí a prova aqui dentro. O Tauan está aí, que é engenheiro, sabe muito bem disso. Que a gente está tendo como exemplo aqui perto. Estou chamando a Venamor, é desse jeito. Veja também a própria empresa daqui, um grupo aqui nós temos, o Grupo Ferreira Costa. Eu fiquei extremamente feliz. Cheguei agora em João Pessoa, foi antes de ontem, e fui conhecer a Ferreira Costa de lá. Nunca tinha entrado lá. Fui conhecer. Quando cheguei lá, tinha uma mocinha assim, eu fui procurar onde é que vendia, onde era cama, mesa e banho. Aí disse, dá licença, por favor, cama, mesa e banho. Quando ela levantou o rosto, ela disse, professor Ornilo, o que é que o senhor está fazendo aqui? Como é que você me conhece? Sou Vanessa, sua aluna, fiz administração com o senhor, hoje eu sou gerente de um setor aqui da Ferreira Costa. Vê, quantos colegas nossos estão intraempreendendo dentro de grandes empresas? É muitos. Por quê? Eles se dedicaram a isso, não nasceram para ser dono do negócio. Então, a Ferreira Costa, estou dizendo Ferreira Costa, que é daqui de junto, aqui perto. E a Venamor aqui também de perto, como outras empresas têm. Então, cada empreendedor hoje que pega seu funcionário e investir no seu funcionário com treinamento, capacitação, vendo o camarada que o cara está motivado. Por que eu me motivo para dar aula a vocês? Porque eu sinto que vocês querem saber. Turma que não quer saber, isso é diretamente igual àquela lei da física. Tá? A lei da física. Cada ação corresponde a uma reação de força igual e contrária. Se vocês me instigam,
Eu vou buscar conhecimento cada vez mais para vocês, cada vez mais para vocês. E é isso que eu sinto com vocês. Vocês são pessoas extremamente interessadas. Isso me motiva a trabalhar e buscar coisa para vocês. Continuando. Eu vou ler aqui. Aí são aquelas formas que nós vimos lá, né? Empreendedorismo parte do princípio de que a empresa cria as condições para que o funcionário empreendedor se destaque e aponte soluções inovadoras e criativas. Então, nós vamos nos prender nesse tópico aí, porque ele vai ler todas as terminologias, e nós vamos nos prender só entre empreendedorismo. Eu vou passar as outras terminologias por uma questão só, mas esse material está disponível para vocês, eu vou mandar de novo para vocês. Por favor, lê esse agora aí, minha filha. Leio sim, professor. Intraempreendedor. São pessoas que trabalham na empresa, mesmo de grande porte, e agem como se fossem proprietários. Esses intraempreendedores trabalham para transformar boas ideias em realidade. Para o autor, uma organização empreendedora deve ser organizada em torno de equipes que funcionam como pequenas empresas grudadas, atuando em rede. O autor é esse aí, viu? Você se lembra da experiência de Hawthorne, vice-TGA? Quem se lembra? Eu acho que não lembro, não, professor. Já está com tanto tempo que eu tive TGA. Iago, se lembra, Iago? Qual é a pergunta, professor? Você se lembra da experiência de Hawthorne? Não, professor, mas só pelo nome, só, mas para descrever o senhor não consigo não. Na época foi uma experiência em que a fábrica de lâmpadas, uma fábrica precisava aumentar a produção e contratou engenheiros para descobrir como aumentar a produção. Então eles viram que fizeram vários anos, vários testes. Um dos testes era aumentar a iluminação, outro teste era aumentar ventilador, reduzir ventilador, várias experiências. A última que eles fizeram foi pegar, para aumentar a produção, separaram em equipes de produção. E aqueles pessoal agrupados ficavam trabalhando em equipes. A produção disparou. Pá! Aí eles testando, tiraram um membro da equipe. A produção caiu. Então, eles viram que as equipes, quando trabalhavam em união, funcionavam muito bem, muito bem. Então, eles mantiveram esse sistema. E hoje é a mesma coisa. Vocês trabalham em equipe e vocês sofrem em equipes porque uma grande parte de muita gente, muitas equipes, só um ou dois trabalham, o resto não trabalham. Então, vocês já estão tendo vivência da importância do que é formar uma equipe boa. Uma equipe boa é aquela que está junto com você. Existe... Essa que é a equipe boa. Então, vocês têm que buscar uma equipe que só façam vocês crescerem. Tem a equipe do churrasquinho e tem a equipe da aula. A equipe que quer trabalhar, quer estudar. Tem duas equipes. A equipe dos amigos que gostam do AUE e a equipe que quer estudar. Tem um momento para cada coisa. Então, o empreendedorismo também está mostrado dessa forma aí também. Empreendedorismo corporativo. Capacidade da empresa de inovar sistematicamente, criar novos produtos, processos, serviços, conceitos de gestão ou novo negócio. Você mesmo, Iago, dentro da empresa do cidadão lá, você está tentando incutir nele um intraempreendedorismo dentro dele, empreendedorismo corporativo, para que ele implante dentro da empresa processo, bote gente para trabalhar com o processo. Você está levando esse conhecimento para eles. O intraempreendedor são todos os sonhadores que realizam. Aqueles que assumem a responsabilidade pela criação de inovação em qualquer espécie dentro da organização. Essa é a realidade. O empreendedorismo corporativo, ele busca isso aí. Ele busca levar ideias. Evidentemente, que mais à frente nós vamos ver algumas dificuldades extremamente fortes e que enfrentamos em razão dessa situação. Alguém pode ler, por favor? Alguém lê aí para mim, por favor? Atitudes empreendedor corporativo. 1. Enxergar as dificuldades como desafio. 2. Quando erra, não se frustre.
Encara o erro como um aprendizado. 3. Acatar ordens, mas precisa entender os Acata motivos. ordens. Sim, acata a ordem, mas precisa entender os motivos. Sabe influenciar as pessoas. 5. É curioso, quer aprender o tempo todo. 6. Enxerga as oportunidades que os outros não veem. 7. Tem iniciativa, prefere fazer a pedir. 8. É ambicioso, se concentra em resultados e conquistas. 9. É corajoso, se arrisca quando acha que vale a pena. E 10. Sabe por quê? Sabe por que você faz o que faz. O que você faz. Essas características dele lembram do empreendedor normal? Sim, Então, só que ele não nasceu para ser dono do negócio. Ele nasceu para tomar conta do negócio de uma organização. Então, as mesmas características do empreendedor, só que a pessoa tem as mesmas características, mas não tem a coragem de abrir um negócio para ele, porque não é dele, não gosta disso. Então, é um direito que ele tem. Mas dentro da empresa, o cara se destaca dentro da empresa. O cara dentro da empresa pinta e rola dentro da empresa, faz o que pode dentro da empresa, vai crescendo dentro da empresa. Então, essa é a principal visão que eu quero que vocês tenham do empreendedor corporativo. Pode continuar. conhecimentos empreendedor corporativo. Ah, é a mesma coisa. 1. Aspectos técnicos relacionados com o negócio. Procura saber todos os detalhes que envolvem o processo. Exatamente isso aí. Ou seja, aquele colaborador da empresa que se informa como é que é o processo, como é que é feito, onde é que eu posso melhorar, onde é que está havendo gargalos no processo, como é que eu posso, eu já tenho experiência lá em frente, vai falar, onde é que eu posso ajudar, como é que é feito isso? Eu tiro pela minha filha trabalhava numa carteira fiscal, e eu perguntei a ela, o que é que você faz? Ela disse, eu somo os impostos. Sim. Que imposto? Aos impostos. Por que é que você faz isso? Ela não estava envolvida no processo. Ela não sabia, eu só faço somar. Não é somar. Ela estava fazendo controle. E ela não sabia nem quais eram os impostos que somavam. Então, quantas pessoas de vocês aí vocês conhecem, que fazem um processo, não sabem nem por que estão fazendo. Faz porque tem que fazer. Chega lá, senta, terminou, o que é que você fez? Eu fiz. O que foi que você fez? Para que serve isso? Não sabe para que serve. Não sabe para que aquele processo foi feito. E tem gente assim, até tendo estudo, professor. Estudou na área e mesmo assim ainda não sabe fazer. Precisa de outra pessoa para fazer. É porque ele, na época, precisava dessa outra pessoa para fazer as provas dele. É isso. Só pode. Com certeza. Outra coisa, experiência na área. Ó. Tem suas atenções voltadas para satisfazer a necessidade dos clientes, ou seja, tem experiência, tem vivência, o cara sabe como resolver, tem uma formação complementar, ele procura um curso. Olha, eu compro queijo aqui numa lojinha, perto de um posto aqui. E lá, eu cheguei lá e vejo a mocinha do caixa com o curso do Sebrae aberto. Eu disse, você está fazendo um curso, estou fazendo esse curso aqui à distância de vendas. Eu disse, por quê? Porque minha área era outra, era da área de pedagogia, e eu estou gostando do trabalho que eu estou fazendo aqui, estou estudando, estou fazendo esse curso. Aí tá bom, gostei. Da outra vez que eu fui, ela já está fazendo outro curso, ou seja, como vocês sempre vão buscando formação complementar. Eu aconselho vocês fazerem o ERECAD, volto a falar, se inscrevam no ERECAD, não deixe passar essa oportunidade. Está aí colocando o tempo todo o ERECAD, é da instituição, é um evento nosso, façam o ERECAD, que vale a pena para vocês, vale a pena participarem. Outro, experiências em empresas. Procura aprender como funciona cada setor da empresa, com o intuito de ter uma visão global e sistêmica das operações da empresa. Olha, uma história muito antiga que vocês talvez nem saibam o que é a pessoa, mas um dos filhos do seu Ciro, o Guilherme, quando era mais jovem, seu Ciro botou ele para trabalhar aonde? Começou de baixo nas empresas.
As empresas pegam os filhos, colocam o filho lá embaixo. Né? Você vai o quê? Vai lá para baixo, vai lá varrer chão. Vai aprender como varrer o chão. Isso não é demoralização. Isso é tudo, todo o sistema da empresa. Então, isso é a necessidade que precisa ter. Então, o empreendedor corporativo é um cara que passa por essas fases aí. Olha aí, ó. Necessidade de personalidade do empreendedor, necessidade de autorrealização, desenvolvimento pessoal, independência e liberdade, de segurança, de aprovação. Tudo isso aí que é do empreendedor está dentro do empreendedor, do intraempreendedor. Quantos de vocês lutam dentro da empresa para chegar a diretor, superintendente, gestor da empresa, subir de cargo dentro da empresa? Quantos? Muitos querem isso. Porque poucas pessoas querem continuar na empresa há 20 anos falando que quer ser. Você é o quê? Sou caixa. Quanto tempo? 30 anos nessa empresa. E o que você fez mais? Eu só sou caixa. Passou. É um direito dela, tudo bem. É um direito que ela quis ficar o tempo todo isso aqui. Mas não evolui nada. Não evolui nada. Aqui são algumas teorias, tá? Em que nós batemos na mesma tecla que já falamos antes. Necessidade de realização, necessidade de filiação, que lembra um pouquinho a pirâmide de Maslow, em que as pessoas buscam complementar vários desejos, necessidade de poder. Então, várias e várias necessidades são colocadas em ação. Os 5 Is que formam o intraempreendedorismo. Está aqui, ó. Informação, tem que ter intenção, tem que ter imaginação para implementar e inovar. Isso é que é o ciclo dos I. São os 5 Is que formam o intraempreendedorismo. Informação, tem intenção, tem imaginação para implementar e para inovar. Se não fizer isso, não adianta fazer, não adianta. Então, esses 5 Is, gravem bem isso, são os 5 Is do intraempreendedorismo. Como age o intraempreendedor? Vê só. Desenvolve o conceito de si, sonho de visão. Ele identifica uma oportunidade dentro da empresa. Tem uma boa rede de relações. Procura inovar. Faz um plano de negócio interno da própria empresa. Ele monta um plano de negócio. Desenvolver liderança e formar. Iniciação de processo. Tudo que vocês viram de empreendedor é o intraempreendedor. A mesma coisa. Sendo que, para isso, ele está trabalhando dentro de uma empresa que não é dele. Aí é que vai lá na frente, vocês vão ver o que vai acontecer. Por favor, alguma dúvida? Da minha parte, não, professor. Da minha não, também. Ficou bem claro. Bem claro, ok. Nós estamos somente com 8 alunos hoje. A turma hoje tirou ou para trabalhar em campanha política, eu acredito que estejam. Aí, vamos lá, continuar. Parou a apresentação, né? Vamos fazer de novo. Eita. Peraí, esse negócio passado aqui. Isso, professor. O forró tá bom, professor. Bem, aqui são algumas características. Me desculpem. O professor vai votar nesse vereador aí, é? Meu amigo, olha, daqui de cima não dá para ouvir, mas eu não vou nem olhar isso aqui, deixa esse pessoal passar aí. Então, voltando aí, as características são essas aí, que otimismo, criatividade, flexibilidade, inovação, independência. Todas essas características fazem parte também do empreendedor corporativo. A minha pergunta é importante, que eu gostaria de saber, é o seguinte: está sendo muito rápida essa minha explanação? Iago, por favor. Ou Ianberg, um dos dois.
Para mim não, professor, está dando Tá não, para professor. acompanhar perfeitamente. Porque vocês estão vendo que tem muita similaridade já com o empreendedorismo que nós já vimos antes. Tá? Então fica mais fácil entender que isso aí é levado para dentro da empresa. Reflexão. Características mais comumente atribuídas. Aí vem, e você? Quais são as características mais fortes que você possui? No teu caso, quando eu pedi para vocês fazerem o diagnóstico, eu pedi para que vocês se identificassem qual é a característica da organização que mais... Eita, tem. Ah, meu Deus do céu. Está mais perto de acabar, professor, isso. Ah, meu Deus do céu. Espero que ele vá embora logo. Pronto. Então, eu pedi para vocês verem qual era a área que você mais se identificava. Recursos humanos, marketing, financeira. Qual é a área que você mais se dedica? Qual é a área que é mais característica sua? É a mesma coisa na empresa. É uma coisa. Então, o que eu estou fazendo aqui para vocês, como eu disse a vocês, esse novo tópico é muito simples, porque vocês vão ter uma boa base da primeiro assunto que nós tratamos da primeira avaliação. Então, tá aí, ó. É muito mais simples do que eu não esperava. Continuando aqui, conhecendo você, qual é a sua vocação, o que você sabe melhor fazer, qual é o seu trabalho ideal, qual é o seu talento, tá? Isso vocês precisam se identificar. Não vão ser masoquistas e sofrerem trabalhando num negócio que vocês não gostam, que você não sabe o que é. Não entrem nessa. Qual é que é o talento? O que você gosta de fazer? Então, são questões bem direção, como eu disse a vocês. É muito ligado com recursos humanos, então é muito simples, muito fácil de entender isso aí. O que você vai ser quando crescer? Todo mundo pergunta isso aí. O que é que você vai ser quando crescer? O que você, ou agora você já crescido, ou melhor, o que você queria ser? Ainda dá tempo. E muito tempo, ainda para mim. Inclusive, eu estou extremamente motivado. Estou só vendo como fazer para fazer psicologia. Fazer um curso de psicologia. Estou querendo fazer. Mesmo aos meus 67 anos, me matricular no curso de psicologia. Pretendo fazer. Estou com pretensões muito grandes de fazer isso aí. Vou ver direitinho e fazer um curso disso aí. Porque você queria ser um psicólogo? Não, quero crescer, quero fazer. Não posso perder tempo. O tempo é muito curto. E na minha idade ainda, mesmo assim, eu quero aprender cada vez mais. Eu não posso parar, na minha ótica. Então, imagine vocês que estão começando a caminhar. Busquem sempre informações e se prendam numa área que vocês gostam. Essa é a importância. Fácil é perguntar, de onde eu vim? Difícil é perguntar, para que vim? E o pior ainda, é para ouvir a resposta. Ninguém quer ouvir a resposta. É complicado. De onde é que eu vim? Para que foi que eu vim? E para onde eu vou? Ou seja, a resposta para vocês. Eu vou dar uma paradinha aqui e vou mostrar a vocês um filmezinho em que vocês vão ver o que é o empreendedorismo hoje, a importância dele. Só um segundo. Isso passou na Globo News. Eu vou fechar meu som, tá? A gente vai agora falar da coluna Sua Carreira. Isso porque você já ouviu falar em intraempreendedorismo? Essa é uma prática que muitas empresas estão adotando para estimular nos funcionários a chamada cultura empreendedora. A grande sacada é valorizar propostas inovadoras de cada um para serem aproveitadas dentro de casa.
Cada funcionário é um universo de ideias. De olho neste tesouro, essa empresa de consultoria criou um programa para incentivar a implementação das melhores sugestões. Nesse programa, o que a gente quer fazer, a gente quer permitir que as pessoas tenham a sensação genuína de que elas são donas da companhia. E o programa e o projeto que elas vão implementar depende unicamente delas. Há 4 anos, 150 funcionários com alto potencial de realização já passaram pelo programa. Eles têm autonomia para fazer contato com outras áreas e colocar em prática as mudanças necessárias. O que vai estimular as pessoas a crescerem na carreira e o que vai atrair pessoas de fora, sobretudo os mais jovens hoje em dia, é saber que uma ideia bem gerida, bem executada, foi implementada e aí a pessoa consegue ver o fruto do trabalho dela. Os grupos escolhidos para fazer parte do programa têm cerca de 40 pessoas de diversas áreas e países da América Latina. Por isso, as reuniões acontecem numa sala como essa daqui. Hoje, por exemplo, tem gente participando da Argentina, do Chile, da Colômbia. Esses encontros virtuais acontecem uma vez por mês, durante um ano, que é justamente o tempo que o grupo tem para desenhar uma metodologia que deverá ser aprovada pela diretoria e depois testada num piloto antes de ser adotada como uma prática oficial da empresa. A gerente de recursos humanos, Laura Rezende, participou do projeto no ano passado. O grupo dela tinha o desafio de motivar os funcionários, mostrando a eles que a empresa também poderia ser um espaço para realização pessoal. A gente pegou o projeto que a gente desenvolveu, levou para um processo seletivo que a gente fez em Belo Horizonte, colocou toda a metodologia, todo o nosso plano de comunicação em prática nesse processo seletivo e a gente teve um aumento de 40% no número de candidatos que se interessou pela organização. Um projeto muito simples, dar uma solução para um problema que a gente sempre teve na organização, é super gratificante. E para falar sobre como funciona essa cultura empreendedora dentro das empresas, a gente recebe aqui no estúdio a vice-presidente da DMRH e da Companhia de Talentos, Maíra Bimurati. Boa noite, bem-vindo ao Conta Corrente. Obrigada. Maíra, para a gente fazer um resumo, para entender direito, o que é esse intraempreendedorismo e para quem ele é voltado? Bom, intraempreendedorismo são programas ou uma filosofia, uma cultura que acredita em desenvolver ideias que venham do time, que venham então dos funcionários. Isso pode acontecer desde uma mudança de processos, como é o caso da matéria, então pega-se um jeito que as coisas são feitas e se propõe um jeito novo de fazer. E chega no limite, às vezes, de empresas como Buscapé, empresas de tecnologia, por exemplo, que inclusive tem um programa chamado Sua Ideia Vale 1 Milhão. Então eles investem dinheiro numa ideia de um funcionário que pode virar uma empresa no futuro. Então tem 1000 modalidades diferentes, mas a ideia qual é, Doni? É pegar funcionários que são criativos, que querem empreender, querem ter o desejo, sentir, né, o gostinho de ter o seu próprio negócio e fazer isso acontecer dentro de uma empresa que já existe. E isso é novidade aqui no Brasil e no resto do mundo? É algo novo que as empresas agora estão aprendendo a colocar dentro de casa? Não é algo necessariamente novo na prática. O que aconteceu foi que isso foi formalizado em alguns projetos, enfim, programas formais, como mostra a matéria. Agora, gente que tem ideia, gente que inova, gente que traz a criatividade para o trabalho, é uma coisa desejada no mundo inteiro há muito tempo. E como saber, como eu posso saber, como quem está em casa pode saber também, se a empresa onde a gente trabalha é propensa, aberta e receptiva para esse tipo de atitude empreendedora? Primeiro, se ela tem um programa formal, é uma ótima notícia. Se ela não tem, e muitas vezes empresas que são abertas para inovação e para esse espírito empreendedor não tem um programa formal, mas toda vez que um funcionário traz uma ideia, essa ideia é ouvida, né? Não só ouvida, que legal, boa ideia, mas os gestores fazem alguma coisa com isso, ou seja, transformam num projeto, usam essa ideia de alguma forma. E aí acaba retendo, logicamente, pessoas que têm um monte de coisas para dizer, um monte de ideias para contribuir, mas querem fazer parte de uma grande empresa. E qual é a vantagem disso para o funcionário? Ele consegue ter aumento, acelerar a carreira em função dessas propostas empreendedoras? Normalmente sim. O que acaba acontecendo é que ele fica com uma visibilidade maior, como a matéria mostrou, funcionários ali, né, do dia a dia, mostrando, apresentando ideias para a diretoria da empresa.
Então, a visibilidade do funcionário certamente aumenta. Algumas empresas, como eu falei, premiam isso com um dinheiro para esse funcionário transformar essa ideia em realidade. E outras colocam isso como metas em bônus no final do ano, enfim. Então, tem muitos jeitos de remunerar e de recompensar esse comportamento. E pelos casos que você analisa, que você conhece, esse tipo de atitude ou de iniciativa por parte da empresa, essa abertura, é suficiente para dar vazão no funcionário àquele sonho empreendedor que ele tem? De parte do sonho empreendedor, sim. Que é o quê? Eu tenho uma ideia e eu ver essa ideia virando verdade, virando uma prática, um processo, um produto, né? Essa parte do sonho empreendedor, sim. O que não contempla numa iniciativa como essa? Primeiro, a satisfação de ser dono do seu nariz, que muitas vezes o empreendedor tem. A remuneração não necessariamente é a mesma de uma empresa já muito bem sucedida, né? De alguém que empreende e tem sucesso. Agora, certamente o risco é muito menor, porque você está empreendendo com recursos que não são seus, são recursos da própria empresa. Maíra, a gente já continua essa conversa. Legal. Conta Corrente está de volta hoje falando sobre sua carreira e a possibilidade do intraempreendedorismo. Esse desejo de empreender sem abrir mão da segurança de um emprego está bastante presente entre os trabalhadores, independente do cargo, função ou momento da carreira. Uma pesquisa da DMRH mostra que metade dos jovens deseja empreender. Vamos dar uma olhada nesses dados então. Pesquisa da DMRH e da Companhia de Talentos. Está aqui, 50% dos jovens pretendem empreender. Mas se você acha que esse é um anseio comum apenas no começo da carreira, está enganado. O número é ainda maior entre os executivos, sejam eles gerentes, diretores ou presidentes. A proporção dos que têm aquele espírito empreendedor chega a 60%. Mas como as empresas identificam esse funcionário chamado de funcionário intraempreendedor? As características passam pelo inconformismo natural e também por uma capacidade de inovar e buscar novas oportunidades para a empresa. A pessoa também precisa ter conhecimento sobre os negócios da companhia. Não adianta sugerir uma inovação que não é viável ou que não tem nada a ver com a área de atuação. E por fim, são eles os funcionários que movimentam a criação de novas ideias dentro da empresa, mesmo que de forma indireta. Vamos voltar a conversar com a Maíra Abimurati. Maíra, intraempreendedorismo, ele é mais indicado em algum momento específico da carreira? Não, ele é indicado em todos os momentos da carreira. O ponto é, como você acabou de dizer, é importante ter algum conhecimento do negócio para conseguir inovar e trazer ideias que sejam viáveis. Então é natural que uma pessoa em início de carreira, um estagiário, alguém que acabou de chegar, tenham menos informações e acabam propondo talvez ideias não tão aderentes ao negócio. Mas se ele consegue de fato trazer uma ideia que seja interessante, qualquer momento é válido. Quem tem a ideia na cabeça, como fazer a proposta? Normalmente, buscar, em primeiro lugar, eu acho que o chefe do negócio, ou seja, a pessoa que cuida daquele negócio, daquela área, daquele departamento, porque é ele que vai poder avaliar se aquela ideia é viável ou não. E aí, enfim, tentar apresentar isso da forma já mais organizada possível. Ou seja, chegar para ele e falar, olha, eu tenho uma ideia, não adianta muito, né? Olha, eu tenho uma ideia, a minha ideia é essa, a viabilidade é essa aqui, o que eu acho que pode acontecer, enfim, trazer a ideia já um pouco mais estruturada sempre funciona melhor. E como fica a questão da hierarquia? Se o funcionário tem, por exemplo, uma ideia que vai além da alçada dele, como resolver esse conflito entre ele e o chefe? Ele pode propor mesmo assim, não propõe, avisa primeiro o chefe? A boa educação, a etiqueta corporativa manda que sim, né? Primeiro passar pelo chefe direto, contar, olha, estou com vontade de apresentar esse projeto e como você sugere que eu deva fazer isso. Agora, se o chefe dizer não apresenta para ninguém, aí eu acho que ele deve insistir e procurar o chefe do chefe, né? Para tentar apresentar a ideia, porque a pior coisa é a gente ter uma vontade de contribuir e não poder, né? Isso não é bom para ninguém. A gente falou no bloco anterior da vantagem disso para o funcionário. Para a empresa, é interessante adotar esse modelo, abrir espaço para esse intraempreendedorismo, mesmo em empresas pequenas? Certamente, porque o funcionário que está na ponta, que está no dia a dia fazendo ali, trabalhando no negócio, é que sabe, consegue identificar oportunidades de coisas que podem ser feitas de uma forma melhor ou novas oportunidades de negócio, de produtos e de serviços. Então, eu não vejo nenhuma desvantagem para a empresa. A única coisa que ela tem que pensar bem antes de implementar essa ação, um projeto como esse, é de fato aproveitar as ideias das pessoas. Porque senão, cria-se, né, essa oportunidade
oportunidade, e aí a empresa ouve um monte de ideias e não faz nada com elas, as pessoas vão perder credibilidade e deixar de contribuir. Gera frustração também, né? Sem dúvida. Agora, o que a empresa pode aprender e gerar de receita mesmo, né? Gerar de faturamento com um negócio como esse, é muito interessante. E agora é hora de tirar as suas dúvidas. A Maíra vai responder as questões que chegaram à nossa central de atendimento ao telespectador. Vamos dar uma olhada. Quem mandou a primeira foi o Luiz Antônio Correia Lima. Ele diz o seguinte: atualmente curso a faculdade de comércio exterior e estou no último ano prestes a me formar. Há um ano consegui estágio na área financeira. Vejo muito pouco sobre comércio exterior. No ano que vem, queria explorar o mercado para o profissional da minha área. Falo inglês fluente. Queria uma opinião de como posso entrar nesse mercado e quais são as perspectivas para o profissional de comércio exterior. Maíra, o que você disse para o Luiz Antônio? Oi, Luiz, obrigada pela pergunta. Primeiro, Doni, eu não sei em que área da área financeira ele está, porque a área financeira é enorme, né? De verdade, se ele tiver no contas a pagar e receber, realmente está muito distante de comércio exterior. Agora, tem áreas, sim, dentro de uma área financeira que tem mais afinidade com essa área. Então, a primeira coisa é tentar uma movimentação dentro da empresa que ele está, se tem alguma área dentro de finanças que esteja mais próximo de comércio exterior. A outra pergunta óbvia, mas que talvez seja importante se fazer é: essa empresa troca produtos e serviços com empresas fora do Brasil? Porque senão é lógico que a área de comércio exterior vai ser muito menor. E agora é difícil falar que essa área não vai ter futuro, lógico que vai, né? Cada vez as empresas ficando mais globais, com atuação mais global. O que talvez pode ser é que as vagas não chamam vaga para analista de comércio exterior. Essa vaga pode estar na área de vendas, por exemplo, onde alguém está lá na área comercial com uma atuação internacional, ou como ele mesmo já está dentro da própria área de finanças. Então a minha sugestão para ele é procurar empresas que tenham um forte comércio com empresas internacionais, e 2, procurar por outros cargos a não ser analista de comércio exterior, para achar onde é que essa oportunidade está escondida. Maíra, obrigado. E você em casa também pode falar com conta corrente. Como anda a sua carreira? Qual é seu próximo passo? Tem alguma dúvida sobre o mercado de trabalho? Ou então sobre investimentos, empreendedorismo? Manda sua pergunta para cá. É só entrar em contato com a nossa central de atendimento. O número 400. O que acharam do vídeo? Muito interessante, legal. Gostei. Iago? Também achei interessante, professor, gostei. Muito bom, professor. Bem, vou apresentar a vocês aqui alguns questionamentos. Vamos salvar. Isso aqui é um só. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu resolver aqui um negócio aqui para vocês. Vou ver aqui. Bem, nós vamos... Deu para vocês entenderem o que é intraempreendedorismo? Deu sim. Sim, professor. Nós vamos fazer o seguinte, para ganharmos tempo e nós não perdermos o ritmo do conhecimento. Eu vou colocar aqui, eu vou deixar para você, André. Eu me desculpe passar essa responsabilidade para você, mas eu prefiro que vocês dividam entre vocês esse trabalho. É isso aqui, ó. Vocês vão preparar uma aula sobre isso aqui que eu vou mostrar aqui a vocês. Você vai separar em equipe. Deixa eu separar logo aqui alguma coisa em equipe aqui, peraí. Essa vai ser uma equipe. As mesmas equipes de antes, professor? As mesmas equipes, pode ser. Certo. Vocês viram que é muito fácil, é muito rápido. É muito rápido que dá para fazer tranquilamente, tá? Então, vamos trabalhar. Eu separei aqui, são 9 pontos. Esses 9 pontos, Anberg,
eu não vou tomar a iniciativa de dizer vocês façam tal trabalho. Eu vou querer que você, com a equipe, com os colegas aí, vocês dividam o trabalho de vocês. Veja se está aparecendo já aí, por favor. Tá Está aparecendo? Pronto. Nós temos intraempreendedorismo, o que é? Conceito, ou seja, eu trouxe isso aqui, aliás. Eu trouxe isso aqui. Isso aqui é o ponto 1, isso aqui é o ponto 2, eu estava ficando mais fácil. Ó. Ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto 7 e ponto 8. Pronto. O que é que eu vou querer, Enberg? Deixa eu fazer, então, aqui o seguinte. Posso fazer assim, espera aí. Quatro equipes, tá, Enberg? 4 equipes. Uma vai ficar para trabalhar com esse exemplo, esse aqui. A outra vai trabalhar com esse exemplo aqui. A outra vai trabalhar com isso aqui. A outra vai trabalhar com isso aqui. Alguma dúvida? Não. O senhor pode me disponibilizar esse Word? Não vou mandar para vocês. Eu vou mandar com calma para vocês. O que é que eu quero que vocês entendam? Por favor. Deixa eu parar essa apresentação. Pronto. Por favor. Eu preciso que vocês entendam isso aí. Esse tópico é um tópico muito atual. Muito atual. Muito atual. Então, vocês vão se dividir. Nós estamos aqui com... eu tenho com 8 aqui. Pronto, é fácil. É fácil aqui, ó. Tem 8 aqui. Eu vou deixar vocês à vontade. Vou mandar para o seu Zap, Berg, esses questionamentos, tá? Vou mandar para você. Aí você vai fazer o seguinte: vai jogar com a equipe, os meninos, uma equipe vai falar sobre o conceito e o que é realmente empreendedorismo, outra equipe vai mostrar sobre a valorização e como assegurar os profissionais nas empresas hoje, o outro, características do empreendedor e como incentivar, e o outro, o intraempreendedorismo formal e informal, e 5 ações para tornar um ambiente favorável na empresa. Cada equipe ficará com esses 2 temas. São 4 equipes, né? Só. Que eu pretendo, se vocês me ajudarem, que o assunto não é um assunto longo, é um assunto para vocês terem uma noção. Vocês terão condições de fazer tudo isso em uma aula só. Dá para fazer isso tranquilamente. Eu vou dar até 2 aulas a vocês para fazerem isso. Nós veremos na próxima aula. Conceito, esses 2 pontos aqui. Estão vendo aí? Não, parou de apresentar. Ah, está apresentando, não, é? Desculpe, me perdoe. Estão vendo agora? Sim. Uma equipe apresenta, essa aqui será uma equipe, vou tentar assim, equipe 1. Equipe 1. Vem. Estou vendo, professor, aqui. Como? Ah, agora apareceu. Apareceu agora. Está aparecendo aí? Equipe 2. Equipe 3. Equipe 4. Pronto. Vocês vão fazer, cada equipe, Berg, vai fazer esse trabalho aqui. Sobre aqui, trabalho, apresentar uma aula sobre empreendedorismo. Por a apresentação da aula sobre aqui. Ok? Ok, Berg? Ok. Pronto, então deixa eu salvar isso aqui.
Nessas questões aí das equipes, eu posso, para não ficar muito desorganizado, eu posso promover como se fosse um sorteio, tipo, eu pego as equipes, um exemplo, minha equipe. Depois que todo mundo já tiver com suas equipes, eu numero isso aí e mando a pessoa escolher um número, só para ficar mais organizado para mim. Você sabe o que, é que eu estou falando com vocês? É pena que Iago está aí, não, né? Iago está aí, não, né? Tá. Ô, Iago. Tô aqui, professor. Você que tem uma percepção muito aguçada. Manda. Eu gosto sempre de mexer com você. O que é que eu estou fazendo, na realidade, no momento que eu estou passando a responsabilidade para a NBR? O senhor está, assim, no meu entender, o senhor está fazendo exatamente o que o senhor estava discutindo aí, sobre essa interação aí da equipe e da pessoa tomar iniciativa, alguma coisa assim. Se eu entendi. Vocês mesmos fazerem esse trabalho. Tauan, a Verinha não veio. Tá? Então, Anberg, nós temos hoje em sala de aula, deixa eu ver aqui, nós temos agora, nesse momento, os seguintes alunos. Nós temos 7 alunos em sala de aula. O Davi, Iago, Isaac, Isabelle, Tauan, Júlio César, Marianberg e Mariana. São esses que estão em sala de aula. Então, eu sugiro, eu vou dar logo as equipes aqui, tá bom? Ok? Que você trabalha de maneira remota, fica mais fácil. Davi e Iago vai formar a equipe 1. Equipe 1, Davi e Iago. Equipe 2, Isaac e Isabelle. Equipe 3, Tauan e Júlio César. Equipe 4, Anberg e Mariana. Fechadas as equipes. Certo, professor. Certo? Certo. Combinaram, pessoal? E o restante do pessoal? Não entra? Vocês estão em aula? Não. Então não entra. Certo. Não entram? Não entram. Só vai entrar vocês. Eles não entram. O professor pode repetir o meu, que o meu, a internet tá ruim. O professor pode repetir. Quem é o meu? Pois não, só um segundo. Professor, quem é que vai fazer comigo? Júlio. Eu ver. Um momentinho. Professor, quem é que vai fazer comigo? Que eu não escutei, que a internet está funcionando aqui. As equipes ficaram. Primeira equipe 1, Davi e Iago. Equipe 2, Isaac e Isabelle. Equipe 3, Tauan e Júlio. Equipe 4, Marianberg e Mariana. Tauan, ouviu bem? Pronto. Você e Júlia vão fazer a equipe. Eu vou colocar para vocês... Tu tá no grupo, Tauan, do WhatsApp? Tá, sim. Tá no grupo do WhatsApp. Tá, Tauan? Tô não. Então coloca teu número aí na mensagem, para eu entrar em contato com tu. Pronto. Anberg, você fica responsável por essa interação, tá bom? Certo, professor. Ok? Então, boa noite para vocês. E sexta-feira, 2 equipes vão apresentar. A equipe de Davi, de Iago e de Isaac e Isabelle. Não esqueça de me mandar... Não esqueça de me mandar, não, esse Word aí. Eu não entendi. Não esqueça de me mandar, não, esse Vou Word mandar aí. agora. Vou mandar agora para você. Mandar agora mesmo para você. Você vai entrar no seu WhatsApp. Dentro de segundos, você está no seu WhatsApp. Certinho, professor. Então, vocês tenham uma boa noite. Descansem. Tá? Nós não vamos ter feriado. E boa sorte para vocês. Boa noite, professor. Boa noite. Interage aí com o Tauan. Os dois interagem. Igualmente, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Até a próxima aula. Professor? Oi, Iago. Achei muito legal esse negócio aí do intraempreendedor. E hoje o que eu percebo nas empresas é que... Está cortando seu som. Ô, professor, é minha internet, professor, que é horrível. Alô? Estou lhe ouvindo. Tá ouvindo? Só um comentário, professor, que eu tinha que fazer é que hoje eu percebo que muitas empresas, algumas dão sorte de
de contarem com pessoas assim, mas que hoje as empresas, na cultura delas, elas implementam propostas que desenvolvam esse senso do intraempreendedor e vão sempre buscando desde cedo elas colocarem isso no perfil do estagiário. Uma coisa que a gente costumava abordar antigamente era o funcionário que já vinha de outras empresas com certo... A terminação que se usava era a respeito de vícios. E hoje é muito valorizado assim, ganhou um certo grau de relevância, profissionais que a empresa pegar profissionais novos e desenvolver esses profissionais. E eu acho que casa muito com esse aspecto do intraempreendedor, já que ela consegue, já que a pessoa vem para ela cedo, ela não tem outros vícios, tem outros pensamentos que eram desenvolvidos em outras empresas, e quando chega na empresa dela, ela consegue implementar essa cultura, esse posicionamento do intraempreendedor. E isso eu acho fantástico mesmo, professor. Demais de ser a pessoa que, por exemplo, que aplica esse tipo de gestão, que desenvolve esse senso, essa postura nas outras pessoas, criar culturas, criar ambientes amistosos, engajados, em que as pessoas se sintam à vontade e se sintam, não sei, motivadas a realmente prestar. Então, eu acho muito bacana esse tema que o senhor trouxe Agora, hoje para a eu gente. atenção que você veja como nós sabemos a importância do empreendedorismo que nós estamos conhecendo. Agora, imagine esse empresário que você está dando trabalho lá de consultoria, extremamente conservador, que ele não tem essa visão. Eu ia falar isso agora para o senhor, professor. Se alguém colocar uma visão dessa para ele lá, ele vai pensar que o camarada quer tomar um negócio dele. É exatamente isso, professor. E ele tem uma dificuldade assim muito grande de delegar tudo tem que ser com ele, sabe? Vai vender não sei para quem, não sei o quê. Pode ser desse jeito. É tudo engessado, tudo tem que passar por ele, sabe? Ele não acho que ele nunca conseguiria assim deixar na mão de outra pessoa e dizer assim, vai, resolve. Então, aí é complicado. Essa visão é que eu quero que vocês tenham, porque é muito fácil você trabalhar com números, é muito fácil. Você trabalhar no computador é muito fácil, porque você está trabalhando friamente ali no computador. Mas na hora que você está tete a tete, face a face, dentro de uma empresa, olhando nos olhos do seu colega, olhando nos olhos do empresário, a conversa é outra. Perfeito. A realidade é outra. Não, só para terminar esse meu ponto, que eu quero o final do meu comentário, eu não sei se acho que eu já conversei alguma vez com o senhor aqui, a gente tem, eu e minha família, mais especificamente meu pai, a gente tem uma fazenda aqui perto de Garanhuns e a gente trabalha assim junto, sabe? A gente tem alguns plantios e a gente fornece frutas aqui para a cidade de Garanhuns. E eu trabalho aqui entregando em alguns mercadinhos, com algumas pessoas, e essas pessoas, elas se relacionam com outras pessoas assim, no sentido que elas precisam de outras pessoas para trabalhar. E eu vejo muita escassez desse incentivo do intraempreendedor. Tanto a negligência da pessoa, da figura do dono, quanto a negligência do próprio funcionário. Eu acredito assim que a empresa tem certa habilidade em provocar isso no funcionário, mas isso também é do perfil do cara. Eu chego assim em lugares, em mercadinhos aqui, onde eu vejo o funcionário do cara. Nossa senhora, fica claro para mim, ele tá ali só para fazer o dele e ir para casa depois, no final do mês receber o salário dele. Exatamente. Ele faz o dele lá. Se acontece um problema na hora que ele tá lá, ele fecha os olhos, vai para o lugar dele lá e não tá nem aí. Ele só não é meu neto, é teu, você é do dono. É exatamente isso, professor. Exatamente isso. Isso me entristece demais. Só que eu fico calado também, assim, porque às vezes eu posso comentar alguma coisa, assim a pessoa me dá abertura. Não, você não pode. Você fica na sua porque você não está na empresa, você é simplesmente um fornecedor. É isso. Então você tem que ficar na sua para não criar um problema de relacionamento. É verdade. Mas você, como administrador, você já passa a perceber que essa nova variável que você estudou hoje, aprendeu hoje, irá aumentar
muito a produtividade da sua empresa, desde que você passe a valorizar as competências existentes nela e dar a ele, dentro do devido lugar, a condição dele crescer dentro da sua empresa. Aí você vai disparar tranquilamente. O senhor, na aula passada, o senhor comentou do professor Márcio Tenório, e a gente teve a possibilidade de a gente ir estudar um livro agora com ele, o nome do livro é O Poder do Hábito. E ao meu entender, assim, professor, quando as empresas, elas buscam, assim, no sentido de que determinadas posturas que a empresa adota para ela incentivam outras posturas. Então, no sentido de que posturas positivas incentivam posturas positivas. E talvez na hora do recrutamento, assim, por exemplo, no estagiário, eu vejo muito estagiário porque era o meu sonho, assim, estagiar numa empresa assim grande, numa empresa boa, porque caramba, para ver esse ambiente de fato como é. E na hora que você está lá recrutando, é uma área que eu gostaria também de poder, talvez não atuar, mas ter algum contato, essa área de recursos humanos. E nessa área de recursos humanos, quando você está contratando assim, uma pessoa, um estagiário, alguém para algum cargo da sua empresa, mesmo que você não tenha alguma percepção direta se a pessoa se é intraempreendedor, você pode, na personalidade do cara, você tem alguns indicativos. Se pode ser desenvolvido aquilo nele, se não pode ser, se a pessoa é bloqueada para aquela postura. Exatamente. Então só concluindo, eu vejo muitas e muitas empresas preocupadas só com conhecimento técnico, só com o cara que consegue exercer a função e negligenciando todo um aspecto de inteligência emocional, de postura, de características, de habilidade, de atitude. A empresa é o capital humano. Agora, ele tem que saber investir como se fosse uma bolsa de valores dos capitais humanos que ele tem dentro da sua empresa. Perfeito, professor. Tá? Perfeito. Então, se não tiver uma empresa não valorizar seu material humano, não entender... Você fez uma análise perfeita de um colega seu, que não vou citar o nome aqui, quem está gravando ainda a nossa aula, mas que você disse, professor, fulano de tal está passando por uma dificuldade. Ou seja, você percebeu e me alertou para um problema. Automaticamente, eu já passo a entender que aquela pessoa pode cair a sua rentabilidade, mas ela está em função de algum problema. Que eu puder ajudá-la, vou ajudá-la. Está entendendo? Vou ajudá-la. Então, essa potencial. Você tem que saber o tal caso. Por que um aluno não está tendo rentabilidade numa sala de aula? Eu tenho que saber o que está levando a isso. Ou é a minha metodologia de sala de aula, ou o aluno não tem recursos para poder trabalhar, ou o aluno está trabalhando na empresa dele, está com algum problema na empresa dele, não pode estar conciliando as duas coisas, ou está com um problema familiar em casa. Eu tenho que entender isso, pô. Eu não posso ter uma máquina. Professor, exatamente. E essa postura que o senhor adota é fundamental, sabe por quê? Porque o aluno, quando ele percebe isso, ele sente essa parceria, ele se sente também mais à vontade para desenvolver a sua matéria. Ele se sente mais à vontade para desenvolver a matéria do senhor aqui em sala de aula. Ele sente mais empatia na fala do senhor. Então, quando o senhor está falando, aquele negócio assimila melhor na cabeça dele, porque vocês têm, entre aspas, assim, uma relação, alguma ligação. Porque o senhor está... E eu vejo muitos professores, nossa, não chega nem perto de ter uma percepção dessa, são totalmente negligentes, eles é do meu jeito e acabou. Não fala um A que eu reprovo você.